Você já ficou sozinho em casa e de repente sentiu uma presença ao seu redor e uma estranha sensação de estar sendo observado? Já sentiu aquele calafrio na espinha ao ouvir histórias de lugares assombrados? Ao redor do mundo, existem locais que carregam uma atmosfera sombria e uma história repleta de mistérios e lendas sobrenaturais. É hora de garantir que suas luzes estejam acesas. Hoje vamos explorar alguns dos lugares mais assombrados do mundo, onde o medo e o sobrenatural se encontram. Se você é fã de histórias arrepiantes, prepare-se, pois a seguir vamos adentrar em lugares onde o terror parece ser parte do cotidiano. Esse é o canal Curiosidades e Fatos e você é muito bem-vindo a essa jornada através do sobrenatural. Floresta de Aokigahara. Localizada na base do Monte Fuji, a floresta de Aokigahara, também conhecida como Mar de Árvores, é um dos lugares mais assombrados do mundo. Aqueles que visitam a floresta são orientados a permanecerem nas trilhas, para não correrem o risco de se perderem em meio à densa vegetação. O Japão tem uma das maiores taxas de suicídios do mundo, e Aokigahara é conhecida como o lugar onde muitas pessoas escolhem para acabar com suas vidas. É por isso que ela também é chamada de Floresta do Suicídio. É um lugar que atrai várias pessoas com pensamentos inquietantes. Só em 2004 foram relatados 108 suicídios. Relatos dizem que vários monges budistas montaram vários altares na floresta para combater os espíritos malignos que vivem lá. Segundo os monges, esses espíritos ficam atraindo as pessoas para a floresta para cometerem suicídio. Existem vários relatos assustadores de pessoas que afirmam que o lugar é extremamente assombrado pelos espíritos das pessoas que cometeram suicídio. Na crença japonesa, eles falam que no interior da floresta existe uma grande quantidade de yureis. Os yureis são um tipo de fantasma que sofreu uma morte violenta ou não natural. Esses yureis ficam atormentando aqueles que se aventuram pelo lugar. As pessoas frequentemente ouvem gritos e choros vindo das partes mais escuras da floresta. A Aokigahara possui uma atmosfera bizarra, uma mistura de medo, tensão e tristeza. Quem a visita dizem que dá para sentir a energia ruim do lugar. Se você algum dia tiver vontade de visitar a Aokigahara, nunca vá sozinho. Ilha das Bonecas é um dos lugares mais macabros e misteriosos do mundo. Localizada nos canais de Xochimilco, ao sul da cidade do México, a ilha é famosa por estar coberta de bonecas, velhas e assustadoras, penduradas em árvores, cercas e cabanas. A origem da Ilha das Bonecas está ligada à história de Julian Santana Barreira, o único morador da ilha por muitos anos. A lenda conta que, na década de 50, Julian encontrou o corpo de uma jovem menina que havia se afogado nas águas ao redor da ilha. Pouco tempo depois, ele encontrou uma boneca flutuando no canal, que supostamente pertencia à garota. Em homenagem a ela e para apaziguar seu espírito, Julian pendurou a boneca em uma árvore. A partir desse momento, Julian começou a ouvir vozes, passos e choros que ele acreditava ser da alma da menina. Para afastar esse espírito, ele começou a coletar bonecas de todos os tipos e pendurá-las por toda a ilha. Ele passou o resto de sua vida fazendo isso, até que em 2001, ele foi encontrado morto, no mesmo local onde a menina havia se afogado. Muitos visitantes da Ilha das Bonecas relatam uma atmosfera extremamente pesada e desconfortável, como se estivessem sendo observados. As bonecas, que estão desgastadas pelo tempo, com membros faltando e cobertas de sujeira, adicionam uma sensação de horror ao lugar. Algumas pessoas afirmam que as bonecas se movem por conta própria, mudando de posição quando ninguém está olhando. E há quem diga que ouvem as bonecas sussurrando ou rindo. Também há relatos de visitantes que sentem uma presença maligna na ilha, descrevendo uma energia sombria que parece emanar das bonecas. Algumas pessoas acreditam que as bonecas estão possuídas pelos espíritos das crianças que morreram nos canais de Xochimilco ao longo dos anos. E por incrível que pareça, esse é um dos pontos turísticos mais visitados do México. Que tal fazer uma visita? Penitenciária Eastern State. Localizada na Flórida, Estados Unidos, é uma das prisões mais famosas e assombradas do mundo. Inaugurada em 1829,
foi projetada para reabilitar os presos através de isolamento absoluto. Os presos eram mantidos em celas solitárias, onde passavam a maior parte do tempo em completo silêncio, sozinhos e no escuro. Essa prática de isolamento extremo causou grande sofrimento mental e psicológico, e muitos presos enlouqueceram. Com o tempo, a penitenciária ganhou uma reputação assustadora, e as histórias de fantasmas começaram a surgir. Após ser desativada em 71, a Eastern State se tornou um ponto turístico e é amplamente conhecida como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Entre as histórias sobrenaturais mais famosas está a de Al Capone, o famoso gangster que cumpriu pena na prisão durante sua estadia. Al Capone alegava ser atormentado pelo espírito de James Clark, uma das vítimas do massacre do dia de São Valentim, ordenado pelo próprio Al Capone. Ele relatava ouvir gritos e ver o fantasma de Clark que não deixava em paz. Outro relato comum envolve a chamada Cela 12. Muitos visitantes e funcionários alegam que veem sombras e figuras demoníacas dentro dessa cela, além de ouvir vozes e gritos inexplicáveis. Um dos guardas da prisão, enquanto faziam a ronda, teria visto esse mesmo espectro demoníaco, que desapareceu diante dos seus olhos. Há também relatos de aparição em outras áreas da penitenciária, como a torre de guarda. Lá os guardas e visitantes dizem ter sentido uma presença estranha, com uma sensação de estar sendo observados. As vozes sussurrantes, passos e até mesmo o som de portas e celas batendo sozinhas são fenômenos comuns relatados no local, principalmente à noite. Edifício Joelma, localizado no coração de São Paulo, é um dos locais mais conhecidos do Brasil quando se fala em tragédias e fenômenos sobrenaturais. Em 1º de fevereiro de 1974, o prédio foi palco de um dos incêndios mais devastadores da história do país, que resultou na morte de 187 pessoas e deixou centenas de feridos. Desde então, o edifício carrega a fama de ser amaldiçoado. Muitas histórias sobrenaturais cercam o Joelma, começando com o próprio local onde o prédio foi construído. Antes de ser erguido, havia ali uma casa, onde em 1948 ocorreu um crime brutal conhecido como o crime do Poço. Um professor matou sua mãe e 2 irmãs e escondeu os corpos em um poço no quintal. Quando o edifício foi construído, dizem que essa tragédia deixou uma marca negativa, atraindo energias sombrias. Após o incêndio, o edifício ficou ainda mais famoso por relatos de atividades paranormais. Vários sobreviventes e trabalhadores do lugar afirmam que veem vultos, ouvem gritos e sentem presenças estranhas. Uma das histórias mais conhecidas é a das 13 almas. Foi um grupo de pessoas que morreu no elevador, presas durante o incêndio. Reza a lenda que esses espíritos vagam pelo prédio, incapazes de encontrar paz. Muitos acreditam que o edifício Joelma continua assombrado pelos espíritos daqueles que perderam suas vidas na tragédia, tornando um dos lugares mais temidos e enigmáticos do Brasil. Cemitério da Recoleta, localizado em Buenos Aires, Argentina, é um dos cemitérios mais famosos do mundo. Fundado em 1822, o cemitério é conhecido por seus mausoléus e estátuas ornamentais, e abriga os restos mortais de figuras como Eva Peron. A fama do cemitério como assombrado vem de várias histórias de fantasmas e lendas urbanas que cercam o lugar. Uma das histórias mais conhecidas é a de Rufina Cambáceres, uma jovem de 19 anos que foi enterrada viva após ser erroneamente declarada morta em 1902. Dizem que, ao perceberem o erro e abrirem o caixão, encontraram marcas de unhas no caixão e no rosto de Rufina, indicando que ela estava viva e lutava pela vida. Seu espírito é considerado um dos mais inquietos do cemitério e, desde então, muitos visitantes afirmam que veem o espírito de Rufina vagando no meio dos túmulos. Outra história famosa é a do fantasma da Dama de Branco, que supostamente aparece vagando pelas ruas do cemitério à noite, chorando e procurando por algo ou alguém. Existem relatos de visitantes e funcionários que ouvem sussurros inexplicáveis, passos e até figuras fantasmagóricas em diversos pontos do cemitério. O cemitério da Recoleta é conhecido como um dos lugares mais assombrados da América Latina. Você teria coragem de fazer uma visita? Mansão Raynham Hall. A mansão Raynham Hall, situada em Norfolk, Inglaterra, existe um fantasma chamado de A Senhora de Marrom. Em 1963, uma suposta foto do fantasma foi publicada pela revista Control Life.
o que tornou o lugar mundialmente conhecido. Diz os relatos que uma senhora vestida com uma mortalha e vestido marrom aparece nos corredores e escadas do lugar. Segundo as lendas, seria o fantasma de Dorothy Townsend, também conhecida como Lady Dorothy. Ela era irmã do primeiro-ministro da Inglaterra e viveu de 1676 a 1745. Segundo as histórias, Dorothy traiu seu marido e este a puniu, trancando-a em seu quarto para sempre, até a sua morte por varíola em 1745. Em 19 de setembro de 1936, fotógrafos que faziam uma matéria sobre o lugar tirou o que provavelmente é o exemplo mais famoso e claro de uma fotografia espiritual. Ao longo dos anos, vários visitantes e funcionários do lugar afirmam que veem o fantasma de Dorothy passeando pelo local. Espero que você tenha gostado dessa jornada pelos lugares mais assombrados do mundo. Cada um deles tem suas próprias histórias aterrorizantes e fenômenos inexplicáveis, que continuam a intrigar e assustar pessoas de todas as partes. Se você é corajoso o suficiente para visitar algum desses locais, lembre-se, nem tudo que é invisível deixa de ser real. E para os mais cautelosos, talvez seja melhor apreciar essas histórias apenas nesse vídeo. Até o nosso próximo encontro, onde exploraremos ainda mais os mistérios e segredos do nosso mundo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal.